Olá, eu sou a Ana Shermack do canal Pausa para um Café. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ou bem-vindo se você é novo ou nova por aqui. Se você já é de casa, pega o seu café. E hoje a gente vai falar sobre Duas Vidas do Fabien Thomas. Eu ganhei esse quadrinho de presente de aniversário de um amigo meu. Eu li no final do ano e fiquei pensando: será que eu trago resenha ou não deste quadrinho pra vocês? Eu trago quadrinhos raramente aqui nesse canal. Eu já fui mais de resenhar quadrinhos, eu já cobri a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, já trouxe mais conteúdos. No início do blog eu resenhava mais quadrinhos por aqui, mas nunca foi algo que eu sentia que eu tinha tanta capacidade de resenhar assim, porque eu não sou uma pessoa que desenho também. Então eu acho que eu não sou uma pessoa que possa avaliar tão bem ilustrações ou algo assim. Mas estava olhando alguns livros que tinha na minha estante para serem resenhados e resolvi que eu ia falar sobre Duas Vidas. Eu já peço desculpas se eu me emocionar durante esse vídeo, tá? Por quê? Duas Vidas é um livro que vai tratar de uma história sobre dois irmãos. Então aqui nós temos o Luke e o Baldwin, que são esses dois personagens aqui. Eles são irmãos e a história vai basicamente narrar pra gente o momento da vida desses dois irmãos. A gente tem um irmão que é mais focado no trabalho, vive sempre a mesma rotina, tem a mesma vida de sempre. E a gente tem um outro irmão que tem uma experiência de vida completamente diferente. Eles são muito diferentes. Durante a história, eles têm uma relação de vida que precisa mudar drasticamente. E eles têm uma outra experiência. E eu acho muito legal quando esse livro faz isso pra gente, que ele tem esse conceito baseado em uma frase do Confúcio, que é o seguinte: você tem duas vidas. A segunda começa quando você percebe que só tem uma. E ele faz muito a gente pensar sobre isso. Que é o que você faria se você percebesse que sua vida tá prestes a acabar? A vida que você tem agora é a vida que você teria se você soubesse que vai morrer daqui a 6 meses, 3 meses, 2 meses? É essa a vida que você teria? Ou você largaria tudo e realmente realizaria seus sonhos e viveria uma outra vida? Essa história não me pega justamente por esse motivo, não é uma coisa que me faz pensar muito, porque eu acho que eu vivo uma vida que eu gosto, eu vivo uma vida que eu aprecio. Eu trabalho bastante, sim, mas é algo que eu gosto, é algo que me faz realizar os meus sonhos, é algo que me permite viajar quando eu quero, passar um tempo com os meus amigos, enfim, fazer coisas que eu gosto. Estar vivendo com o Paus ou fazer coisas com o Paus é algo que são sonhos pra mim e eu não mudaria pouquíssimas coisas na minha vida. Então, isso não é algo que me pega muito. Mas a relação entre irmãos é algo que me pega muito. Porque eu e meu irmão, a gente é muito próximo. A gente sempre teve uma relação muito boa. Tanto que histórias sobre irmãos é algo que me emociona demais, assim. Eu acho que histórias que envolvem relacionamento entre irmãos é algo que sempre me emociona, porque se eu fosse pensar em uma pessoa para enfrentar o inferno comigo, seria o meu irmão, sabe? Ele é uma das pessoas mais importantes na minha vida e com certeza é a pessoa que eu mais amo na minha vida. Se eu precisasse dar a minha vida por alguém, provavelmente seria o meu irmão. Eu tenho um apego muito grande com ele e ele comigo, parece que a gente sabe, sente, mesmo a gente não sendo gêmeos. Então, toda vez que envolve uma história assim, eu acabo pensando muito na gente e colocando... Tá, a voz tá falhando. E colocando nessa situação. Então, foi impossível não olhar pra história do Luke e do Baldwin e me colocar naquela posição, no que eu faria se fosse nós dois naquela situação. Então, eu acho que a história que o Fabien Thomas conta é uma história muito sensível. A gente tem nessa história um personagem que não vive a vida que sonha, não vive a vida que gostaria. Ele gostaria de ser um músico, mas ele não é. Ele gostaria de tocar em uma banda, mas ele não é. Ele vive uma vida de funcionário padrão em um escritório e ele tá sempre estressado, sempre levando o trabalho pra casa, sempre ficando por último na empresa, adoecendo, tendo aquela vida de bater o ponto e sempre se estressando e não realizando nunca um sonho que ele gostaria de realizar. E quando ele vê a vida passando realmente e ele tendo pouco tempo, ele precisa repensar em tudo.
a história dá uma virada, mas ela se torna muito filosófica e pensativa, ela é emocionante por causa disso, ela traz algumas reflexões durante o caminho, justamente para fazer a gente pensar sobre será que é isso que a gente quer, quais as decisões que a gente tá tomando. Ela mostra muito como em algumas situações a gente fica muito inerte, que a gente não consegue tomar algumas situações, como é difícil a gente sair de um lugar onde a gente tá confortável. E isso também é uma coisa muito importante nesse quadrinho que pra mim ele pega. Eu sou uma pessoa que ama mudanças. Se você propor pra mim mudanças, eu vou amar. Eu gosto de mudanças, eu gosto da minha rotina, eu gosto de ter controle sobre a minha rotina, mas eu gosto de ter mudanças, eu gosto de, tipo, mudar tudo de vez em quando. Eu preciso dessas mudanças de vez em quando pra continuar funcionando, porque eu ainda trabalho com criatividade, né? Então eu preciso para que a minha mente possa funcionar. Então essas pequenas mudanças, sair e viajar de vez em quando, ajuda pra mente continuar funcionando. E muitas vezes quando a gente tá tão preso na rotina, a gente fica tão preso nessa inércia de não conseguir mudar, de não sair, de não mudar de lugar realmente, que isso atrapalha a nossa vida, que isso mantém a gente em um lugar de muito conforto. A gente tem uma imagem aqui, de não sair daquele sofá ali, metafórico ou não. E eu acho que o livro mostra isso muito pra gente. Às vezes é preciso de um empurrãozinho da vida ou de um irmão pra gente sair daquela inércia. E nisso Duas Vidas trabalha muito bem pra mostrar pra gente as inércias em que a gente se encontra, os momentos em que a gente precisa perceber que a vida só é uma, ou duas, no caso, que é esse momento onde a gente percebe que ela é uma só e que a gente precisa viver ela do jeito que a gente sempre sonhou. Às vezes, viver ela do jeito que a gente sempre sonhou vai ser tomar algumas atitudes drásticas. Eu acho que é impossível não olhar pra esse quadrinho e ler ele e pensar no que você tá fazendo da sua vida, no que você gostaria de mudar na sua vida. Ele é um quadrinho que muda a chavinha realmente pra você. Eu vi algumas críticas a ele, comecei a ler resenhas até no Goodreads mesmo antes de fazer a minha resenha, e eu vi algumas pessoas falando, os personagens são meio babacas e não sei o que. Eu não acho que eles sejam babacas, e eu não acho também, algumas pessoas falaram que a história parece não ser toda explicada. Eu não acho também que seja ruim ela não ser toda explicada. Mas isso venha talvez do meu estilo de leitura de livros mesmo, né? Eu gosto de histórias que não são completamente explicadinhas detalhes por detalhes. Eu gosto quando a história deixa a gente imaginar um pouco, deixa isso aberto pro leitor, porque eu acho que isso completa a gente. É bom que algumas partes da leitura fique com a gente, para que a gente complete, para que a gente imagine. Eu acho que é subestimar o leitor demais completar tudo, dar todos os detalhes de tudo nos mínimos detalhes pra ele. É claro que em alguns momentos isso vai fazer sentido e você vai precisar explicar, tipo uma ficção científica, por exemplo, tem detalhes que precisam ser explicados. Mas em certos livros, principalmente quando eles são mais filosóficos e depende do pensamento e da opinião do próprio leitor, é subestimar ele, pensar demais por ele, sabe? Então eu gosto que ele deixe algumas coisas sem explicação, que ele deixe algumas coisas abertas, que a gente não saiba o que aconteceu realmente em tudo. Então eu gosto disso. Foi um quadrinho que eu terminei com algumas lágrimas, principalmente porque, novamente, eu falo que eu me coloquei no lugar desses irmãos. Cara, não sei o que dizer. É um quadrinho muito bom, foi um ótimo presente. Obrigada, André. É um tema forte também, né? É um personagem descobrindo um tumor e vendo que ele tem poucos dias, ou meses no caso, né, de vida. E ele tendo que encarar isso na perspectiva dele, daquela vida padrão que ele tá tendo, talvez tudo mudando. Então, como ele encararia aquela vida que ele tem prestes a mudar, prestes a acabar? Como você lidaria com isso? É um quadrinho que eu indico bastante, saiu pela Nemo, Duas Vidas, do Fabien Talmé. Me conta nos comentários se você já leu, se você gostou, se você não gostou, se você é daquele que acha que os personagens são meio babacas ou não. Enfim, quero saber a sua opinião sobre Duas Vidas. Eu gostei bastante, fica aí a minha recomendação e aproveite sua vida, por favor. Já fico feliz de não ter chorado nesse vídeo aqui, não ter borrado a maquiagem. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí nos comentários, me conta aí se você tá vivendo a vida que você quer viver. Se tem algum sonho pra você realizar, quem sabe esse seja o momento de você repensar aí. Leia Duas Vidas, o link pra comprar o quadrinho tá aqui nos comentários, beleza? Então,
Um beijo grande e até a próxima.